Existe um mundo inteiro dentro de você que você não conhece. Um mundo de símbolos, padrões e forças que controlam suas decisões, seus relacionamentos, seus medos e seus desejos, sem que você tenha a menor ideia. Freud descobriu o inconsciente. Mas foi Carl Gustav Jung que mapeou suas profundezas. E o que ele encontrou lá embaixo mudou para sempre a forma como entendemos a mente humana. Hoje você vai fazer uma jornada completa pela psicologia analítica. Vamos explorar os conceitos fundamentais, os arquétipos, o processo de individuação, e como tudo isso se aplica à sua vida, agora, hoje, neste momento. Vamos descer ao porão mais fundo da mente humana. Parte 1. Quem foi Carl Jung? Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875, em Quessuil, na Suíça. Desde criança, Jung teve experiências que moldaram sua visão de mundo. Ele descreveu sonhos vívidos e visões que pareciam vir de algum lugar além de sua própria mente. Em sua autobiografia Memórias, Sonhos, Reflexões, publicada póstumamente em 1961, Jung relata um sonho que teve aos 3 anos de idade, um sonho com um falo subterrâneo em um trono, que ele só compreenderia décadas depois. Jung estudou medicina na Universidade de Basileia e se especializou em psiquiatria. Em 1900, começou a trabalhar no Hospital Burgosli, em Zurique, sob a direção de Eugen Bleuler, o mesmo Bleuler que cunhou o termo esquizofrenia. Foi no Burgosli que Jung desenvolveu seus primeiros trabalhos experimentais. Entre 1904 e 1910, Jung conduziu experimentos de associação de palavras que se tornaram fundamentais para a psicologia. O método era simples: o pesquisador dizia uma palavra e o participante deveria responder com a primeira palavra que viesse à mente. Jung media o tempo de resposta e observava reações fisiológicas. O que ele descobriu foi revolucionário. Certas palavras provocavam atrasos significativos na resposta, alterações na respiração, na condutividade da pele, na frequência cardíaca. Essas palavras não eram aleatórias. Elas tocavam em algo. Algo escondido. Algo carregado emocionalmente. Jung chamou essas áreas de complexos, agrupamentos de ideias, memórias e emoções organizados em torno de um tema central, geralmente inconsciente. Esses experimentos foram publicados em Studies in Word Association em 1906 e estabeleceram Jung como um pesquisador sério, chamando a atenção de Sigmund Freud. Jung e Freud se encontraram pela primeira vez em 1907, em Viena. Conversaram por 13 horas seguidas. Freud viu em Jung seu sucessor. Jung viu em Freud um mentor revolucionário. Mas a aliança não duraria. As diferenças teóricas eram profundas. Freud insistia que a libido era essencialmente sexual. Jung discordava: para ele, a libido era energia psíquica geral, não redutível ao sexual. Freud via o inconsciente como um depósito de material reprimido. Jung via muito mais. A ruptura definitiva veio em 1912, quando Jung publicou Símbolos da Transformação. O livro propunha uma visão do inconsciente radicalmente diferente da freudiana. O rompimento devastou Jung. Ele entrou em um período de intensa crise interior que durou anos, o que ele chamou de confronto com o inconsciente. Mas foi dessa crise que nasceu a psicologia analítica. Entre 1913 e 1930, Jung desenvolveu os conceitos que definiriam sua obra: inconsciente coletivo, arquétipos, individuação, sincronicidade, tipos psicológicos. Jung morreu em 6 de junho de 1961, em Kuznach, Suíça, deixando uma obra que continua influenciando psicologia, filosofia, arte, literatura e estudos religiosos até hoje. Parte 2. A estrutura da psique. Para Jung, a psique, a totalidade da mente, é composta por várias instâncias que interagem dinamicamente. Vamos mapear essa estrutura. Primeiro, a consciência e o ego. O ego é o centro da consciência.
É o eu que você conhece. Suas memórias, seus pensamentos, sua identidade consciente. Mas o ego é apenas a ponta do iceberg. Segundo, o inconsciente pessoal. Abaixo do ego está o inconsciente pessoal, território que Freud mapeou extensivamente. Aqui estão memórias esquecidas, experiências reprimidas, percepções subliminares, conteúdos que já foram conscientes mas foram afastados. E aqui estão os complexos. Um complexo é um agrupamento autônomo de conteúdo psíquico. Ele tem sua própria energia, sua própria agenda. Pense no complexo materno. Se você teve uma relação problemática com sua mãe, esse complexo pode se ativar toda vez que você encontra uma figura de autoridade feminina, gerando reações emocionais desproporcionais que você não entende. Os complexos não são necessariamente patológicos. Todo mundo tem complexos. Eles se tornam problemáticos quando são inconscientes e quando drenam energia psíquica excessiva. Mas Jung foi além de Freud. Terceiro, o inconsciente coletivo. Abaixo do inconsciente pessoal, Jung propôs uma camada mais profunda, compartilhada por toda a humanidade. O inconsciente coletivo não contém memórias pessoais. Contém padrões herdados. Formas sem conteúdo específico. Potenciais de experiência. Jung chamou esses padrões de arquétipos. Ele escreveu em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, publicado em 1959. O inconsciente coletivo é idêntico em todos os homens e constitui um substrato psíquico comum de natureza suprapessoal que está presente em cada um de nós. Isso era, e ainda é, uma ideia radicalismo. Jung não estava dizendo que herdamos memórias específicas. Estava dizendo que herdamos a capacidade de ter certos tipos de experiência. Formas vazias que são preenchidas pela experiência individual. É como nascer com o hardware para reconhecer rostos. O hardware é universal. Os rostos específicos que você reconhece são pessoais. Os arquétipos são o hardware psíquico da humanidade. Parte 3. Os arquétipos fundamentais. Jung identificou vários arquétipos, mas alguns são centrais para entender a dinâmica da psique. Vamos aos principais. A persona é a máscara social. O termo vem do latim, era a máscara usada por atores no teatro romano. A persona é o papel que você desempenha para o mundo. É como você se apresenta. O profissional competente. O pai dedicado. A amiga divertida. A persona é necessária. Sem ela, a vida social seria impossível. Você não pode revelar toda a sua complexidade interior para cada pessoa que encontra. O problema surge quando você se identifica completamente com sua persona. Quando você acredita que você é sua máscara. Jung escreveu, a persona é um compromisso entre o indivíduo e a sociedade sobre o que um homem deveria parecer ser. Quando a identificação com a persona é total, há um esvaziamento interior. A pessoa vive para as aparências e perde contato com sua realidade interna. Isso é comum em pessoas muito bem-sucedidas socialmente que, de repente, aos 40 ou 50 anos, entram em crise existencial. A máscara funcionou tão bem que elas esqueceram quem está por trás dela. A sombra. Se a persona é o que mostramos ao mundo, a sombra é o que escondemos. A sombra contém tudo o que rejeitamos em nós mesmos. Tudo o que consideramos inaceitável, inferior, vergonhoso. Raiva. Inveja. Sexualidade. Egoísmo. Fraqueza. Crueldade. Esses conteúdos não desaparecem por serem negados. Eles vão para a sombra e ganham vida própria. Jung escreveu em Aion, publicado em 1951. A sombra é aquela personalidade oculta, reprimida, geralmente inferior e carregada de culpa, cujas ramificações últimas remontam ao reino de nossos ancestrais animais. A sombra se manifesta de várias formas. Projeção é a mais comum. O que você não aceita em si, você vê, e condena, nos outros.
Se você tem raiva reprimida, vai ver pessoas raivosas em todo lugar e se sentir moralmente superior a elas. Se você tem ambição reprimida, vai desprezar pessoas ambiciosas como vendidas. A intensidade da sua reação emocional a certos comportamentos nos outros é frequentemente proporcional à sua repressão desse mesmo comportamento em si mesmo. Jung disse: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. A integração da sombra é um dos trabalhos centrais do desenvolvimento psicológico. Não se trata de agir em cada impulso sombrio. Trata-se de reconhecê-los, aceitá-los como parte de si, e integrá-los conscientemente. O perigo de não fazer esse trabalho é imenso. A sombra não integrada pode emergir de formas destrutivas, explosões de raiva, comportamentos autodestrutivos, atos de crueldade que não parecem você. Em escala coletiva, sombras não integradas produzem atrocidades. Jung analisou extensivamente o fenômeno nazista através dessa lente, uma nação inteira projetando sua sombra coletiva em bodes expiatórios. Anima e Animas. Jung propôs que cada pessoa carrega dentro de si uma contraparte do sexo oposto. Em homens, essa figura feminina interior se chama anima. Em mulheres, essa figura masculina interior se chama Animas. Essa ideia pode parecer datada hoje, com nossa compreensão mais fluida de gênero. Mas o conceito subjacente permanece valioso. Cada pessoa tem qualidades que sua cultura atribui ao outro gênero, e essas qualidades precisam ser integradas. A anima, no homem, representa emoção, receptividade, conexão, intuição, qualidades frequentemente reprimidas na socialização masculina tradicional. Quando a anima é inconsciente, ela se projeta. O homem procura fora o que não reconhece dentro. Isso explica a idealização romântica. Aquela mulher que parece absolutamente perfeita, que parece conter tudo o que falta em sua vida, ela está carregando sua projeção de anima. Quando a projeção cai, e ela sempre cai, vem a decepção. Ela não era quem eu pensava. Não, ela era quem ela sempre foi. Você estava vendo sua própria anima. O Animas, na mulher, representa assertividade, lógica, ação, autoridade, qualidades frequentemente reprimidas na socialização feminina tradicional. Quando inconsciente, o Animas também se projeta. Ou se manifesta de formas distorcidas, opiniões rígidas, argumentação compulsiva, crítica interna brutal. Jung escreveu: toda mãe contém em si sua filha e toda filha sua mãe. Toda mulher se estende para trás em sua mãe e para frente em sua filha. A integração de anima e Animas é parte essencial do desenvolvimento psicológico. Significa reclamar as qualidades projetadas e desenvolvê-las conscientemente em si mesmo. O self é o arquétipo central. O arquétipo da totalidade. Se o ego é o centro da consciência, o self é o centro da psique inteira, consciente e inconsciente. O self é paradoxal. É ao mesmo tempo o todo e o centro do todo. É quem você é e quem você pode se tornar. Jung frequentemente representou o self através de símbolos de totalidade, o círculo, o quadrado, a mandala. O self se manifesta em sonhos como figuras de autoridade sábia, o velho sábio, a grande mãe, ou como símbolos de união de opostos. A relação entre ego e self é delicada. Se o ego se identifica com o self, a inflação, a pessoa se sente divina, especial, acima das leis comuns. Isso é perigoso. Se o ego ignora o self, a alienação, a pessoa vive uma vida superficial, sem conexão com sua profundidade. O desenvolvimento saudável envolve um ego forte que serve ao self sem se identificar com ele. Parte 4. O processo de individuação. Individuação é o conceito central da psicologia analítica. Jung definiu individuação como o processo pelo qual uma pessoa se torna o que realmente é. Não o que a sociedade quer que seja. Não o que os pais esperavam. Mas o que sua natureza essencial determina. Jung escreveu: individuação significa tornar-se um ser único,
na medida em que por individualidade entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável. Mas individuação não é individualismo. Não é sobre se isolar ou rejeitar a sociedade. É sobre se tornar genuíno, e, paradoxalmente, quanto mais genuíno você se torna, mais capaz de conexão real você fica. O processo de individuação tem estágios, embora não sejam lineares ou fixos. Primeiro estágio, confronto com a persona. Você precisa perceber que sua máscara social não é você. Que existe algo por trás do papel que você desempenha. Isso frequentemente acontece através de crise. A máscara para de funcionar. O sucesso externo revela vazio interno. Relacionamentos que pareciam sólidos se mostram superficiais. A crise da meia-idade é frequentemente um confronto com a persona. Segundo estágio, confronto com a sombra. Você precisa reconhecer o que rejeitou em si mesmo. Ver que o mal que você enxerga nos outros também existe em você. Isso é doloroso. Humilhante. Mas absolutamente necessário. Jung disse, a pessoa prefere acreditar que é vítima de outrem, ao invés de confrontar sua própria escuridão. O confronto com a sombra geralmente começa pela retirada de projeções. Você percebe que suas reações intensas aos outros dizem mais sobre você do que sobre eles. Terceiro estágio, confronto com ânimas. Você precisa integrar as qualidades do outro interior. Parar de buscar fora o que precisa desenvolver dentro. Para homens, isso frequentemente significa desenvolver capacidade emocional, receptividade, relação com o irracional. Para mulheres, frequentemente significa desenvolver assertividade genuína, pensamento independente, autoridade interna. Quarto estágio, aproximação do self. Você começa a viver a partir de um centro mais profundo que o ego. Suas decisões são guiadas não apenas pelo racional, mas por uma sabedoria mais ampla. Isso não significa perfeição. Significa inteireza. Uma pessoa individuada não é sem defeitos. Ela conhece seus defeitos. Ela integrou suas contradições. Ela é, nas palavras de Jung, indivisível, não mais fragmentada em partes que se combatem. Parte 5, os tipos psicológicos. Em 1921, Jung publicou Tipos Psicológicos, uma obra que influenciou enormemente a psicologia da personalidade. Jung observou que pessoas diferem fundamentalmente na forma como orientam sua energia psíquica. Algumas pessoas são extrovertidas, sua energia flui naturalmente para fora, para o mundo externo de pessoas e coisas. Outras são introvertidas, sua energia flui naturalmente para dentro, para o mundo interno de ideias e reflexões. Isso não é sobre ser sociável ou tímido. É sobre de onde você tira a energia e para onde ela naturalmente se dirige. Extrovertidos se energizam na interação. Introvertidos se energizam na solidão. Mas Jung foi além. Ele identificou 4 funções psicológicas fundamentais, 4 formas de processar experiência, pensamento, organiza a experiência através de lógica e análise. Sentimento, organiza a experiência através de valores e julgamentos de valor. Sensação, percebe a experiência através dos sentidos, focando em fatos concretos. Intuição, percebe a experiência através de padrões e possibilidades, focando no que poderia ser. Pensamento e sentimento são funções de julgamento, formas de avaliar e decidir. Sensação e intuição são funções de percepção, formas de captar informação. Cada pessoa tem uma função dominante, a que usa mais naturalmente, e uma função inferior, a menos desenvolvida. A função inferior é particularmente importante porque está ligada à sombra. É por ela que o inconsciente frequentemente irrompe. Uma pessoa dominada pelo pensamento pode ter sentimento inferior, e quando emoções emergem, são cruas, indiferenciadas, avassaladoras. Uma pessoa dominada pela sensação pode ter intuição inferior, e quando o irracional irrompe, vem carregado de presságios, paranoia, visões apocalípticas.
O trabalho de individuação inclui desenvolver as funções inferiores, não para substituir as superiores, mas para alcançar maior equilíbrio. As tipologias de Jung influenciaram o desenvolvimento do Myers-Briggs Type Indicator, o MBTI, criado por Isabel Briggs Myers e sua mãe Catherine Cook Briggs nos anos 1940. O MBTI expandiu o sistema de Jung para 16 tipos e se tornou um dos instrumentos de personalidade mais usados no mundo, embora sua validade científica seja debatida. Parte 6. Sincronicidade. Em 1952, Jung publicou Sincronicidade, um princípio de conexões acausais, em colaboração com o físico Wolfgang. Sincronicidade é um dos conceitos mais controversos, e mais fascinantes, de Jung. Jung definiu sincronicidade como a ocorrência simultânea de eventos conectados por significado, mas não por causa. Um exemplo clássico: você pensa intensamente em um amigo que não vê há anos. Minutos depois, o telefone toca. É ele. Isso não é coincidência no sentido estatístico, é improvável demais. Mas também não é causa e efeito, seu pensamento não causou a ligação. Jung propôs que existe um princípio de conexão que não é causal, mas significativo. A mente e a matéria, para Jung, não eram substâncias completamente separadas. Em níveis profundos, no nível do inconsciente coletivo, havia uma unidade que podia se manifestar como sincronicidade. Pauli, um dos fundadores da mecânica quântica, estava interessado porque a física quântica também revelava conexões não causais. O entrelaçamento quântico, por exemplo, mostra partículas correlacionadas instantaneamente a distâncias arbitrárias, sem transmissão causal de informação. A colaboração junto ao Li foi uma tentativa de construir pontes entre psicologia profunda e física fundamental. A sincronicidade é frequentemente mal compreendida. Não é sobre manifestar o que você quer. Não é sobre magia. É sobre momentos em que a divisão entre interno e externo, entre mente e matéria, parece temporariamente dissolver. Momentos que carregam significado luminoso. Jung era cauteloso com o conceito. Ele sabia que era fácil ver sincronicidade em todo lugar, viés de confirmação pode criar coincidências significativas onde há apenas coincidências. Mas ele também acreditava que descartar todas essas experiências como ilusão era reducionismo. O debate sobre sincronicidade continua. A ciência materialista a rejeita. Mas muitos terapeutas junguianos relatam que a atenção às sincronicidades pode ser clinicamente útil, revelando temas inconscientes que estão prontos para emergir. Parte 7. Jung e os sonhos. Para Jung, sonhos eram a via régia para o inconsciente, mas sua abordagem diferia significativamente de Freud. Freud via sonhos como realização disfarçada de desejos reprimidos. O sonho tinha um conteúdo manifesto, o que você lembra, e um conteúdo latente, o desejo oculto. O trabalho era decodificar um no outro. Jung discordava. Para Jung, sonhos não disfarçam, eles revelam. O problema é que a linguagem do inconsciente é simbólica, não literalidade. Jung escreveu: o sonho é uma porta estreita e oculta no mais profundo e íntimo santuário da alma. A abordagem junguiana aos sonhos não usa dicionários de símbolos fixos. O que uma cobra significa em seu sonho depende de suas associações pessoais, do contexto do sonho, do momento de vida. O mesmo símbolo pode ter significados radicalmente diferentes para pessoas diferentes. Dito isso, alguns símbolos parecem ter significados arquetípicos mais universais, porque tocam o inconsciente coletivo. Água frequentemente simboliza o inconsciente. Casas frequentemente simbolizam a psique. Descidas frequentemente simbolizam jornadas ao inconsciente. Jung desenvolveu técnicas específicas para trabalhar com sonhos. Amplificação, expandir o símbolo do sonho explorando seus paralelos em mitologia, religião, arte, cultura. Associação, explorar as associações pessoais que cada elemento do sonho evoca. Imaginação ativa, continuar o sonho em estado de vigília,
dialogando com as figuras do sonho. Jung também distinguiu entre sonhos pessoais, que tratam de questões individuais, e grandes sonhos que parecem vir do inconsciente coletivo e carregam significado transpessoal. Grandes sonhos frequentemente têm qualidade luminosa. A pessoa acorda sabendo que algo importante aconteceu, mesmo que não entenda o que. Parte 8. A função religiosa da psique. Jung levou religião a sério de uma forma que poucos psicólogos de sua estatura fizeram. Ele não era religioso no sentido convencional. Não pertencia a nenhuma igreja. Não defendia nenhum dogma. Mas ele acreditava que a psique tinha uma função religiosa natural, uma tendência inata para buscar significado, totalidade, conexão com algo maior. Reprimir essa função, para Jung, era tão prejudicial quanto reprimir a sexualidade. Em Psicologia e Religião, publicado em 1938, Jung escreveu: religião parece-me ser uma atitude peculiar da mente que poderia ser formulada de acordo com o uso original do termo religio, que significa uma cuidadosa consideração e observação de certos fatores dinâmicos, concebidos como poderes, espíritos, demônios, deuses, leis, ideias, ideais. Para Jung, o que importava não era se Deus existia objetivamente, mas que a experiência do divino existia psicologicamente, e tinha efeitos reais. Ele estudou extensivamente tradições religiosas e espirituais de todo o mundo, cristianismo, gnosticismo, alquimia, budismo, taoísmo, religiões indígenas. O que ele encontrou foi padrões recorrentes. Os mesmos arquétipos aparecendo em culturas que nunca tiveram contato. O herói que morre e renasce. A grande mãe. O velho sábio. A jornada ao submundo. A união de opostos. Jung via esses padrões como evidência do inconsciente coletivo, a camada da psique compartilhada por toda a humanidade. A alquimia foi particularmente importante para Jung nos seus últimos anos. Ele descobriu que os alquimistas medievais, que supostamente tentavam transformar chumbo em ouro, estavam na verdade projetando processos psicológicos na matéria. A pedra filosofal era o self. A obra era a individuação. Os estágios da alquimia, nigredo, albedo, rubedo, correspondiam a estágios do desenvolvimento psicológico. Jung publicou extensivamente sobre alquimia, psicologia e alquimia em 1944, Mysterium Coniunctionis em 1956, obras densas que mapeiam paralelos entre simbolismo alquímico e processos psíquicos. Parte 9, Jung hoje, aplicações contemporâneas. O legado de Jung está vivo em múltiplas áreas. Na psicoterapia, a tradição junguiana continua através de institutos de formação em todo o mundo. A Associação Internacional de Psicologia Analítica tem milhares de membros em dezenas de países. Analistas junguianos contemporâneos integraram insights de neurociência, teoria do apego, pesquisa sobre trauma. A Escola Desenvolvimentista de Analistas Junguianos, liderada por Michael Fordham, integrou Jung com teoria das relações objetais e desenvolvimento infantil. James Hillman desenvolveu a psicologia arquetípica, uma variação que enfatiza a multiplicidade da psique e a autonomia das imagens. Na cultura popular, conceitos junguianos permeiam narrativas contemporâneas. Joseph Campbell explicitamente usou Jung para analisar estruturas míticas. George Lucas creditou Campbell, e por extensão Jung, como influência fundamental em Star Wars. A jornada do herói, separação, iniciação, retorno, é um padrão arquetípico que estrutura incontáveis filmes, livros e jogos. Arquétipos como o mentor, a sombra, o trickster são usados conscientemente por roteiristas e escritores. No desenvolvimento pessoal, conceitos junguianos foram popularizados, às vezes de forma simplificada. O trabalho de sombra se tornou um conceito mainstream. A ideia de integrar partes rejeitadas de si mesmo aparece em inúmeros livros, workshops e práticas. Testes de personalidade baseados em tipos junguianos, como o MBTI, são usados extensivamente em contextos corporativos e educacionais,
apesar das controvérsias sobre sua validade. Na espiritualidade contemporânea, Jung é uma ponte entre psicologia e religião. Para pessoas que rejeitam religião institucional mas buscam profundidade psicológica, Jung oferece uma linguagem. Arquétipos, individuação, self, são conceitos que permitem falar de experiências espirituais em termos psicológicos. Conclusão: Jung uma vez disse: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A psicologia analítica é um convite para olhar para dentro. Para descer ao porão da mente e encontrar o que está esperando lá. Não é uma jornada fácil. A sombra não quer ser vista. Os complexos resistem à consciência. O ego prefere suas ilusões de controle. Mas é uma jornada que vale a pena. Porque no fundo do porão está algo que você procura há muito tempo sem saber. Está você mesmo. Inteiro. Não mais dividido em pedaços que se combatem. Jung chamou isso de self. O nome importa menos que a jornada. Se você quer ir mais fundo, os livros de Jung estão aí. Comece por O Eu e o Inconsciente ou Memórias, Sonhos, Reflexões. Se esse vídeo expandiu sua consciência, se inscreve. Deixa seu like. Nos vemos no próximo. Cuide de você. E até logo.